Hoje no Morning Show, duas pessoas foram convidadas para debater o tema racismo. E eu gostei muito do debate. Essas duas pessoas são negras, né? Um chama Paulo Cruz e o outro chama Alê Santos, né? São colunistas, enfim. São pessoas que debatem o racismo, embora tenham perspectivas um pouco distintas a respeito de um problema que, não sei você, mas eu reconheço que obviamente existe no Brasil e existe em todo o mundo. É lamentável que isso seja uma realidade, mas é sim fato, existe racismo. Enquanto o Alê Santos diz que o Brasil é um país racista, o Paulo Cruz, pelo que eu entendo, ele diz que não, o Brasil não é racista, existe racismo no país. E a partir daí que você consegue ter uma visão crítica a respeito desse assunto tão delicado. É importante a gente entender. Quando você fala que o Brasil é racista, eu deveria entender que eu sou racista? E quando você diz que no Brasil há racismo, a gente não fecha os olhos para esse problema lamentável, mas você não acaba acusando pessoas que não são racistas. Isso é muito importante a gente entender. Não pegar todo mundo e colocar no mesmo balaio como pessoas que têm delírios, problemas mentais, para ter dentro de si essa diferenciação de outras pessoas única e exclusivamente por conta da cor da pele. Bom, entre muitas e muitas coisas interessantes que foram debatidas no programa, inclusive eu sugiro que cada um de vocês assista na íntegra essa entrevista, não dá para eu colocar aqui, obviamente, né? Foi colocado pelo Caio Coppola um questionamento para os dois. Jair Bolsonaro é racista, né? Então eu vou falar o que aconteceu, né, na resposta dos dois aí e desenvolva a minha opinião em cima disso daí. Antes disso, desce um pouquinho a tela, dá o joinha e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, tá certo? Bom, o Caio Coppola perguntou então para os dois ali se o Bolsonaro é racista. De uma forma geral, os dois disseram que o Alê disse que não só racista, mas praticamente um louco. E o Paulo Cruz disse que o Bolsonaro talvez revele ali dentro de si, nos seus posicionamentos, alguma estupidez, que seria negar que existe um racismo no país, entendeu? E esse ponto ele é interessante de a gente analisar. Porque, veja bem, talvez muitas pessoas que assistam esse vídeo falam assim, por que esse cabeludo está falando sendo que ele não é nem negro, ele não tem propriedade para falar a respeito do racismo? Eu já vejo isso como uma grande besteira. Eu posso sim comentar o que eu achar que eu esteja apto a comentar, desde que eu seja honesto, né? E ser honesto nem sempre vai... Ser honesto não nos exime do erro. Eu posso estar sendo honesto e errar. Mas a honestidade, basicamente, é quando a gente tem a intenção de querer acertar. Então eu já começo do princípio de ser honesto ao tentar enxergar os problemas que negros vivem, né, frente ao racismo que existe em todo o globo, né? Agora, como enfrentar isso? Eles debateram ali a respeito, eu vou voltar já no Bolsonaro. Eles falaram a respeito de cotas, por exemplo, né? Eu defendo a questão de cotas sociais e não cotas raciais. E nisso, o Paulo Cruz tem um pensamento bem próximo ao que eu tenho. Se você tem, por exemplo, numa favela, todo mundo fala, na favela está ali 90%, 95% da sua população que são negras, né? Mas existe, então, 10%, 5% que são brancas. Se você tem um sistema de cotas raciais para o sistema de universidade, por exemplo, se você aplica cotas raciais, você vai deixar, nessa dinâmica, 5 a 10% de pessoas que não vão ter acesso às cotas para uma universidade, única e exclusivamente pelo fato de serem brancas. E se a gente aplicasse um sistema de cotas sociais, nas quais não importa qual seja a cor da pele da pessoa, mas sim a condição social dela, econômica dela, aí você conseguiria, numa realidade como essa que eu disse, de 95% de uma favela ser negra, né?
circunscrito de pessoas negras, e 5% brancas, nesse caso você conseguiria abarcar 100% das pessoas para esse tipo de ajuda social, de inclusão social, que a gente pode dizer assim. Né? Por quê? Porque ali seriam ajudadas pessoas que têm dificuldade financeira. E isso parece-me mais justo. Né? Agora, voltando para o Bolsonaro, né? Debater ou não debater, negar ou não negar. Eu acho interessante uma opinião que o Morgan Freeman tem, e com certeza você deve ter visto já esse vídeo, se você não viu, procura na internet. Ele sendo entrevistado a respeito do Dia do Negro nos Estados Unidos. Né? A resposta dele é o seguinte: não deveria existir. Mas como então combater o racismo? Né? Aí o Morgan Freeman responde, não com essas palavras, mas a partir do momento que vocês pararem de discutir, de você não me conhecer como negro, não me chamar de negro, e sim me chamar pelo meu nome, Morgan Freeman, esse é meu nome. Entendem o que eu quero dizer? O Pelé mesmo uma vez foi questionado, quando ele ainda jogava futebol, falou assim, escuta, você não defende muito a bandeira dos negros pelo mundo. Eu falei assim, mas qual que é a diferença entre um e o outro? Eu sou eu, né? Independentemente da minha cor, eu tenho que ser analisado, avaliado, julgado por ser quem eu sou e não pela cor da minha pele. Né? Então eu acho interessante esse tipo de posicionamento, desde que você não feche os olhos para os problemas que existem sim na sociedade, que é o racismo. Né? Como combater isso? Né? Eu acho que é uma questão, como diz o Paulo Cruz, ele diz que a questão dos pobres, da maioria dos pobres no Brasil serem negros, é uma questão circunstancial, que nós não vamos conseguir resolver essa questão simplesmente colocando negros nas universidades, mas sim dando condições a todos de chegarem a um lugar melhor. E isso começa no ensino básico. Dar a todas as pessoas da sociedade as mesmas condições, para que elas consigam, com mérito, chegar aonde querem chegar. Não tentando compensar no final da ponta esse problema, né, essa diferença que existe, que por circunstâncias colocam os negros como os mais pobres no país. É um assunto delicado, é um assunto profundo, que não é com um vídeo aí com 7, 8, 10 minutos nós vamos conseguir desenvolver. Mas eu acho interessante essa abordagem do Paulo Cruz, quando ele diz que é uma questão circunstancial, que não é empurrando goela abaixo com o sistema de cotas que nós vamos conseguir resolver. É um problema que nós vamos conseguir resolver, pelo menos equalizar, dando condições iguais para todos no início da sua vida. E o fato do Bolsonaro ser, segundo eles, aí, não tratar a questão do racismo da forma que deveria ser tratada, ou seja, segundo eles, né, o Bolsonaro não reconhece o racismo, é um ponto interessante de se analisar. Né, porque quando o Bolsonaro diz que todos são iguais, como que você vai discordar dele? Né? Agora, todos estão em condições iguais? Não. Agora, o que há de diferente? Negros ou pobres? Né? Eu penso que são os pobres, que por circunstância, na sua maioria, são negros, por conta da história do nosso país e até mesmo da humanidade, de certa forma. Né? Agora, dizer que todos os problemas é por conta da cor da pele da pessoa, todos os problemas? Não, não é assim. Não é assim. Tá certo, pessoal? É um vídeo que a gente não chega ao fim com uma conclusão, né? Mas eu acho que reacende o debate e ele é válido. Ele é válido. Se você gostou do vídeo, se você... É muito importante, não vou nem pedir para que você concorde ou não concorde no vídeo, mas deixe os seus comentários aqui embaixo do vídeo para a gente poder, quem sabe, fazer outros vídeos a respeito desse assunto tão delicado e tão lamentável, né, que existe na sociedade, na humanidade, que é o quê? Racismo. Beleza, pessoal? Tamo junto.